Por favor, descreva seu relacionamento com o Sr. Depp no período de 2015. 2015? Ah, em agosto de 2015 foi um período muito difícil. Após a breve lua de mel que tivemos, o uso de Johnny contínuo começou novamente. Uma maneira que eu posso descrever é que as nossas brigas não paravam e ele não desistia das drogas. E eu recebi uma oferta para fazer um trabalho, o que já era um problema ou problemático, uma vez que eu precisava trabalhar e o trabalho seria com James Franco. Foi me perguntado se objeção. Então eu estava pensando em aceitar esse trabalho e havia a possibilidade de exigir uma breve nudez, o que eu sabia que seria um problema e eu não queria negociar, obviamente, porque era um problema. O Johnny não gostava que eu fizesse esse tipo de trabalho e francamente eu precisava. Havia um outro filme que eu tinha lançado, eu tinha filmado anteriormente, chama-se London Fields. Foi uma fonte de muita briga entre nós por causa da sexualidade, do papel da negociação constante entre mim e os cineastas. E eles fizeram um filme. E o Johnny contou que ele tinha ouvido falar, que estava descontente com algumas das coisas que eu tinha ouvido e que eu tinha feito cenas de sexo. E ele a ele. E na verdade eu não filmei a cena. Ele estava falando para que eu assistisse. Ele exigia que eu assistisse no screening. É como uma versão do filme antes de ser lançado. Recebemos esse enviado, onde estávamos na época na França, uma parte remota da França, e estávamos nesse lugar remoto e esse filme começou a ser exibido e começa a cena de sexo naquele filme. E começou antes de o Johnny surtar, porque já parecia que ele ia brigar comigo. Mas na verdade eu comecei a explicar que eles usaram um dublê para a cena. E com a minha permissão para fazer a cena de sexo. Então esse homem incrivelmente ciumento, chateado comigo, gritando comigo em um lugar remoto na França. Além disso, eu estou dizendo que eu não filmei na época. Você pode imaginar quão chateado ele estava irritado, ele estava me chamando de mentirosa, de PF, e isso combinado ao fato de que eu tinha me divertido fazendo esse trabalho que envolvia o James Franco, era uma panela de pressão, eu chamei de uma semana do inferno. Objeção? Johnny, em um ponto, me deu um tapa na cara no nosso quarto, nesse castelo onde estávamos hospedados. Em um outro momento, ele me deu um soco no queixo. E em um ponto da briga, ele me empurrou. E é difícil de escrever para vocês. Porque você sabe, eu fico voando por essas imaginações. E fiquei voando por essa mobília de igreja antiga. Foi a primeira vez que pensei que tinha sofrido uma convulsão. E foi isso, eu escrevi sobre isso mais tarde. Agora chegou a altura nesse período de tempo em que encontrou uma pasta no computador do Sr. Depp. Sim, o que estava lá? Estava rotulado nessa pasta páginas abertas em letras de música. O que estava nessa pasta eram fotos, uma coleção de fotos minhas em vários tapetes vermelhos, começando por turnês de imprensa. Estive em vários e havia zooms de fotos sobre roupas inadequadas. Então, vou sustentar. Acredita que tudo bem. Quais fotos estavam naquela pasta? As que eu vi do tipo de
vestidos de ouro, de rosa frio, vestidos decotados. Agora, se alguma coisa o Sr. Depp te disse, ele perguntou para você como ele conseguiu essas fotos? Não. Como ele conseguiu os cortes no braço? Não. Sobre qualquer injúria desses anos, o Johnny obviamente nunca me perguntou como eu consegui essas fotos. Essas cicatrizes você já testemunhou para o Sr. Depp ele se machucando? Muitas vezes ele fez isso, muitas vezes. Por favor, diga ao júri. Eu comecei, eu não posso te dizer, eu disse ao meu terapeuta, eu quase liguei para o 911 em Nova York em 2014. Agosto de 2014, eu acredito. Porque eu pensei que ele tinha se machucado. Com frequência ele cortava os braços, ou segurava uma faca no peito, ou tirava o sangue, superficialmente no começo. Mas depois, como em 2016, especialmente quando o nosso relacionamento estava terminando, ele também apagava cigarros em si mesmo. Ele os jogava em mim. E uma ou duas vezes tentou apagar em mim. Na maioria das vezes ele fazia isso, gritava comigo. Uma vez que ele fez isso, bem na minha frente, gritando na minha cara, enquanto ele colocava o cigarro na minha bochecha. Agora eu vou te levar para setembro de 2015. Se pudermos trazer uma prova, a prova do queixoso, 345. Se você puder tocar, Michelle. Vou servir. Não estou em casa, não estava em casa, eu não tenho nenhum controle sobre quanto você bebe, mas você não tem nenhum controle sobre o que eu te digo, na verdade. E você mudou muito ultimamente, você mudou. Sua verdade é realmente interessante também. Ok, sim, bem, eu sou a primeira pessoa que é anotada. Então posso descer? Ok. Sua rota de fuga eu vejo. Não, é claro. 15 minutos é como da última vez. Assim como da última vez? Bem, como você conhece Quando você desmaiou nu no banheiro, você me segurou? Eu tentei. E o Johnny diz, ficou inaudível. Ela fala, eu bati na porta tentando acordar você por 15 minutos, você estava adormecido. Eu pude ouvir você roncar e vomitar. Houve uma bagunça lá dentro. Eu pensei que você ia engasgar com seu próprio vômito. É muito provável que realmente você engasgue. Sim, você vomita muito durante o sono. Não, ele fala. É novidade para você? Então isso está afetando você. Muito mais do que eu pensei. Ele sai. Era tão bom que eu espero. Ficou inaudível. Mas o Johnny tá fazendo E ele tava tipo uma brincadeira. Por favor, explique ao júri qual era o problema nesta gravação em particular. Bem, o Johnny na época estava querendo ir beber lá embaixo, em um bar. Estávamos falando de 15 minutos porque as últimas vezes que ele fez isso foram dias. Ele desapareceu em uma bebedeira, ficou muito doente e tendo ouvido o suficiente de mim, então houve um outro problema. Estávamos tendo na época muitos problemas que me afetavam e ele desmaiava e vomitava muito regularmente nessa fase e obviamente bebendo, e eu já tinha meio que desistido de brigar nessa fase. Eu tinha o hábito de fazer, era de virar ele, deitar de lado, para que ele não engasgasse.
É comum essas pessoas que vomitam se asfixiarem. Então, recebi um conselho de um médico de colocar um travesseiro embaixo das costas e virava a cabeça dele, para que ele não se asfixiasse. Então ele balançava e toda vez que vomitava. Então eu percebi que eu tinha que ficar atenta e eu parei de brigar e tentei deixá-lo sempre pronto para que eu pudesse ligar para o 911, porque ele às vezes ficava por trás da porta do banheiro. No dia 27 de setembro de 2015, a prova do queixoso 3.5, a gravação de 31/7. Vamos ouvi-la? Podemos mostrar, meritíssimo? Há alguma objeção? Nenhuma objeção. Tudo bem. 36356. Evidência. O Johnny diz: por que você me deu um soco? Você ficou na cara. E você disse não sabia. Que diabos você está falando? Eu vi você mentir. Eu dei um soco pelo jeito e não te acertei. A cara, um tapa apropriado. Estava batendo em você, eu não estava socando você. Mas você não levou um soco, diz o Johnny. Diga como é levar um soco. Já existiram muitas brigas. Tem um punho aqui. Você foi atingido? Desculpe, eu não te bati. Eu não dei um soco, eu acertei você, eu estava batendo em você. Eu não sei qual foi o movimento da minha mão, na real. Mas você está bem, eu não te machuquei. Eu te dei um soco e não te machuquei. Batendo em você. Você acha que eu tenho que fazer o quê? Sentada e reclamando. Você é essa diferença entre eu e um palavrão, baby. Por que você começa brigas físicas? Perguntou o Depp. Sim, você fez isso. Quer dar o fora lá em cima? Então vá. Você sabe que você é admirável. Toda vez, qual é a sua? Desculpa, quando não há uma briga física, então qual é a desculpa que você ainda está sendo anormal? Só por fugir? Amber, por favor, explique ao júri o que está acontecendo nesse áudio gravado. Bem, há duas situações diferentes que estamos dando aqui as referências. As alterações diferentes do Johnny são as quais eu comecei a falar. Em bater nele, eu estou falando sobre a disparidade entre o Johnny e eu em nossas brigas físicas. A disparidade de como ele me socaria proativamente e eu teria que recorrer ao bater nele de forma reativa. Estou falando sobre a diferença entre um soco, que o Johnny deu muitas vezes, e entre eu bater em minha defesa. A diferença desses dois. Eu estou destacando aqui a diferença e apontando para ele a situação que envolveu o contexto no quarto na cobertura 3. Você nos ouviu falar sobre o lugar que eu estava tentando fechar a porta do nosso quarto. Na verdade, estava tentando barricar, tentando passar a porta. E ele estava usando o corpo dele e seus membros para tentar não deixar eu fechar a porta. Eu fiz de tudo para ele não chegar a mim. Eu estava batendo nos braços dele, no seu corpo, enquanto ele tentava me impedir de fechar a porta. E esse é um incidente separado, sobre o qual falamos mais tarde na segunda metade daquela gravação. Estávamos falando sobre os meus dedos, os pés, que envolveu um incidente, diferente que foi uma porta de banheiro. E foi um daqueles que estava desmaiado, eu podia ouvi-lo passar, ele cantava, as portas estavam fechadas, houve um baque, houve uma comoção, houve um vidro quebrar. Porta do banheiro, e ele estava acostumado na época a reagir violentamente, e abrindo a porta me empurrou contra essa parede e passou por cima dos meus pés com muita raiva, balançando para mim, e eu naturalmente empurrei a porta
e estava sentindo muita dor, e também tinha conhecimento de que ele estava vindo para cima de mim. O Johnny negou. Bem depois ele me culpou. E sua incapacidade de entender o que aconteceu, porque ele não estava em seu juízo perfeito, ele entendeu mal essa interação e tentou culpar eu por iniciar uma briga física entre nós. E ele ainda mais tarde chegou a dizer que eu nem ia bater nele. E essa era a segunda porta. Eu só pude responder tentando tomar conta da incapacidade para as minhas ações. E ele entendeu que eram as minhas ações, a minha interpretação. E o que eu estou tentando dizer a ele olha, eu só posso fazer o meu melhor para responder. Eu estava com muita dor, com medo. Eu não tenho medo. Eu estou sentindo dor. Eu estou com medo de você. É uma situação que eu não estava conseguindo reagir. Só deixando claro, galera, eu não sou uma dubladora profissional. Eu queria contar esse caso para vocês e decidi, para dar mais detalhes, dizer tudo o que eles estão dizendo no julgamento, para não ser nem coerente nem com o Johnny e nem com a Amber, principalmente com a Amber na época, porque até então eu achava ou tinha dúvidas, né? Agora eu não sei mais, se ela era a vítima ou não nessa história. Então eu queria ser muito delicada com a parte dela, se tratando da violência que ela contava que acontecia entre ela e o Johnny Depp. Então fiquei com muito medo de só resumir o julgamento e contar aqui. Então decidi dublar parte por parte, contar para vocês, na verdade, parte por parte do que ela diz. Muito obrigada. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem os sininhos para novos vídeos e novas histórias que virão. Muito obrigada.